ser humano tem dentro de si um desejo sempre pelo maior, pelo infinito. Sempre ele busca as coisas grandes. E isso ao longo de toda a história da humanidade. Certamente isso está relacionado ao próprio vazio que ele traz dentro de si e pela busca de um sentido que seja capaz de dar resposta a todas as suas perguntas. Mesmo para os que creem, esta busca se faz sempre presente. Talvez um exemplo belo que temos é da vocação de Santo Agostinho. Ele foi um buscador, podemos dizer assim. Ele colocou esta busca no Senhor, mas isso não impediu dele trilhar caminhos de ir buscando sempre a compreensão maior das coisas, da história, do tempo. Quem lê as Confissões se depara com essas grandes questões que ele trazia dentro de si. Mas Agostinho é um exemplar do ser humano. Se viajar de avião, atravessar de um país a outro, ou mesmo dentro do próprio Brasil, já é uma coisa magnífica, é uma coisa maravilhosa, espantosa, sobrevoar, por exemplo, a Amazônia. Imagine poder entrar e fazer uma viagem interplanetária. Quanta beleza poderia ser vista, presenciada. Ora, a Igreja entende que essas realidades, relacionadas inclusive à pesquisa humana, ela está dentro do campo da autonomia das realidades terrestres. Existem outros planetas, não resta dúvida, existe uma galáxia, e a Igreja que professa fé na criação está no credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Então, a Igreja não tem, vamos dizer assim, a que se opor propriamente, pelo contrário, é uma coisa maravilhosa. Certamente tudo isso levanta questões éticas, mas onde está o ser humano, aí está também a questão ética. Devo fazer o que posso fazer? Na nossa visão, Deus, que é o Criador de tudo, é a galáxia que está em Deus. Ela é menor do que Deus. Só existe espaço para a galáxia porque Deus é, porque Deus existe. Essa é a nossa fé. Certamente, quem crê no Deus Criador de todas as coisas, sabe que o lugar de Deus é muito maior do que habitar numa galáxia, num planeta, numa esfera ou outra. Ele é sempre maior do que tudo que existe. Não há lugar em que Deus não esteja presente. Nas situações de muita violência, de horrores, de tragédia, como por exemplo, me lembro dos campos de concentração, e a pergunta feita até por homens profundamente religiosos: onde estava Deus? Deus estava ali, estava naquele que estava perdendo a vida, naquele que estava sendo torturado. Deus estava, eu diria até que no coração do torturador, não motivando-o a torturar, mas preservando no coração dele ainda uma pequena chama de humanidade para que ele se perguntasse, se desse conta do horror no qual ele estava participando. Não é fácil perceber assim, porque uma compreensão de que Deus é bom, e é bom, é belo, é verdadeiro,
talvez nos coloque classificando os lugares em que Deus estaria ou não. O que importa não é tanto onde Deus está, mas onde o homem está. E onde o homem está, ele está atento à presença de que Deus está ali também?